E olha, vamos mudar de assunto aqui porque a primeira-dama Janja da Silva participou de um culto na Igreja Batista Adonai em Cajazeiras, na Bahia, e acabou então gerando polêmica entre mulheres evangélicas. No discurso, Janja afirmou que as mulheres precisam se unir para enfrentar as opressões e o silenciamento, dizendo que não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente. Somos nós mesmas que temos que nos colocar. A declaração foi mal recebida por lideranças evangélicas que destacaram que para esse público a força da mulher vem de Jesus Cristo, como diz o versículo de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Pastoras afirmaram que a resistência ao discurso de Janja não tem relação com a sua ligação ao candomblé, mas sim com o fato de que ela só buscaria esse diálogo em ano pré-eleitoral e demonstraria pouca afinidade com os valores evangélicos, especialmente em temas como o aborto. E aí, professor Marajá? É muito delicada a Janja querer levar para o lado dos religiosos essa pauta política. Por quê? Porque a pauta política... Mas só um parênteses aqui, ela foi corajosa em fazer um discurso na igreja evangélica. Foi ousada, apesar de não ter dado certo, mas ela foi ousada, isso é verdade. Foi. A gente pode até dizer assim, né? Foi boa, embora infame, mas assim, por quê? Porque esse público tem valores muito fortes, muito preciosos. Por exemplo, o PT sempre se posicionou contra pautas evangélicas. Exemplo, aborto, uso de drogas, né? A questão da sexualização precoce das crianças, a questão da desestruturação familiar, que é muito, né? Então, quando se fala de apoio à violência, né? Por exemplo, esse combate a uma ação mais enérgica contra o crime, que tanto destrói famílias, né? As drogas destroem muito o crime organizado, o narcotráfico hoje, que é tão protegido pelo PT, a ponto de vários países já falarem que o Brasil faz parte, né, já seria uma narcoditadura praticamente, um país que está com grande envolvimento no narcotráfico, como compara na México, com grandes cartéis. Então, o PT ele acaba assim, dando um tiro no pé. Então, existe hoje um esforço do Partido dos Trabalhadores em tentar criar um discurso que se alinhe com os evangélicos, só que desde sempre a pauta do PT ela é anti-evangélica, ou seja, é complicado. Então, quando o Lula, a Janja vai lá, ainda mais a Janja, que é descuidada na forma como fala, ela tenta fazer isso aí, acaba estragando. Um tempo atrás, quem estava fazendo esse trabalho era Gleisi Hoffmann. Tanto que existia todo um trabalho com alguns pastores tentando fazer essa aproximação. O problema é que quando chega naquelas pautas nevrálgicas, aborto, né, essa questão do respeito aos valores cristãos, independente de ser evangélico, ou católico, ou espírita, essas pautas elas conflitam com valores bíblicos, né? E aí talvez, Mariana, vou deixar para ela um versículo, né? Tem um versículo provérbio que diz o seguinte, que até o tolo quando se cala, se passa por sábio. Então, às vezes, Janja, ficar calado nesse momento, quando você não sabe o que fazer, é melhor. E quando a gente fala isso, não é pelo fato de ser homem ou ser mulher, não. É por falta de não falar de forma descuidada. Então, até o tolo quando se cala, se passa por sábio. Os discursos dela sempre são bem polêmicos, né? Vale lembrar aquele momento que ela mandou o Elon Musk para aquele lugar, né? Então, não dá para... aquela velha conversa que a gente fala, e você falou recentemente, eu sempre bato nessa mesma tecla. Quando seja presidente, nesse caso aí primeira-dama, sai do script definido pela assessoria de imprensa, o negócio dá problema, porque eles sempre falam besteiras, infelizmente. Pelo menos os últimos presidentes que a gente teve depois de Michel Temer, né? Mariana, eu louvo toda mulher em posição de liderança. Eu acho que é válido, eu acredito que é importantíssimo o papel de toda primeira-dama junto ao chefe do governo. Ela tem esse espaço, eu acredito que é válido ela exercê-lo. Porém, não existe liderança imposta. Liderança é algo que a gente conquista por meio de exemplo, de boas falas, de construção. Ninguém vira primeira-dama e do dia para a noite é ovacionada nessa posição. Então, eu também condeno essa forçação de barra,
seja com os evangélicos, ou seja com qualquer outro público. Essa imposição da figura da primeira-dama, eu acredito que não seja produtivo para ninguém. Nós temos outros exemplos de primeiras-damas que tiveram muito mais sucesso, muito mais êxito com a discrição. E nesses tempos de rede social, a discrição é algo complicado. Então, é válida a presença da Janja em todos os lugares. Porém, fica aí a minha ressalva quanto à dose disso, porque não existe liderança imposta. A liderança, ela precisa ser conquistada. E como que você conquista liderança? Pé no chão. Tem que andar, olhar no olho das pessoas. Ela está no caminho? Pode ser que sim. Mas chegar lá e querer ditar regra num ambiente onde já existe um regramento, onde já existe uma doutrina estabelecida, além de tudo é deselegante. Se você vai a uma igreja evangélica, você vai falar ao público evangélico, você precisa, no mínimo, ser empático com a doutrina evangélica.